Se pudesse escolher a maneira que Deus agiria com você, gostaria que ele agisse: 1. Com justiça ou 2. Com graça? Esta é uma pergunta que nos leva à base de nossa fé e de nossa compreensão sobre o caráter de Deus. Vamos mergulhar nas Escrituras para entender o peso real de cada uma dessas opções. Se você gostaria que Deus agisse com justiça, vamos ver alguns pontos que a palavra de Deus nos revela. A justiça divina é perfeita, imutável, e exige a completa obediência a cada uma de suas leis. Nela não há margem para erros ou deslizes. Acho que todos já mentimos, não? Talvez uma mentirinha inofensiva para evitar uma briga, ou um exagero em alguma história para parecer mais interessante. No entanto, a Bíblia não faz distinção entre a mentira pequena e a mentira grande. A palavra de Deus é clara sobre qual será a justiça de Deus para quem mente. O livro de Apocalipse, que trata do fim dos tempos e do julgamento final, é explícito ao listar aqueles que não terão parte na vida eterna. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse versículo 21, capítulo 8, NTLH. Observe que a mentira está ao lado de pecados que a sociedade geralmente considera muito mais graves, como o assassinato e a feitiçaria. Deus vê a mentira como uma grave ofensa à sua verdade e santidade. O profeta Isaías também nos lembra de como o pecado afeta nosso relacionamento com o Criador, dizendo: "Mas as suas maldades separaram vocês de Deus. Os seus pecados fizeram com que ele se escondesse de vocês e não os ouvisse." Isaías versículo 59, capítulo 2 NTLH. Sob a justiça, o preço desse afastamento é irremediável. Vamos considerar outro ponto em nossa vida cotidiana. Acho que também já desobedecemos e nos rebelamos contra nossos pais, seja em nossa infância ou na adolescência, talvez até com a simples atitude de ignorar um conselho. Mas qual seria a justiça prevista na lei de Moisés, que é a base da justiça divina, para um filho teimoso e rebelde? Eles dirão: "O nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo." Deuteronômio versículo 21, capítulo 20 até 21, NTLH. A severidade desta lei, embora faça parte do contexto da antiga teocracia de Israel, serve para ilustrar a seriedade com que Deus trata a quebra da ordem e da autoridade estabelecida. A rebeldia é vista como uma afronta à própria autoridade de Deus. O profeta Samuel, ao repreender o rei Saul, equiparou a rebeldia ao pecado de feitiçaria, dizendo: "Pois a desobediência e a teimosia são pecados tão graves quanto a feitiçaria e a idolatria." 1 Samuel versículo 15, capítulo 23 NTLH. Isso mostra que a desobediência não é um simples erro, mas uma rebelião contra o governo divino. Talvez possamos dizer que nunca desrespeitamos nossos pais de forma tão grave, a ponto de merecer um castigo extremo, mas será que nunca mentimos? E será que apenas a mentira e a desobediência a nossos pais são os únicos pecados que quebramos? O rei Davi, em um de seus salmos, já reconhecia sua condição pecaminosa, clamando: "Eu nasci mal, sou pecador desde que a minha mãe me concebeu." Salmos versículo 51, capítulo 5 NTLH. Estes itens fazem parte da lei de Deus, e a justiça de Deus parece bem severa para quem peca. Esses são apenas 2 pontos, mas o problema se agrava quando entendemos que a lei não pode ser obedecida em partes. A lei é um todo indivisível. O apóstolo Tiago nos adverte de forma muito clara sobre a impossibilidade de cumprir a lei perfeitamente, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago versículo 2, capítulo 10 Ara. O que Tiago está dizendo é que o propósito da lei é nos mostrar o que é certo e o que é errado, e ao quebrar um único mandamento, mostramos que somos capazes de quebrar o princípio fundamental da lei, que é o amor a Deus e ao próximo. Portanto, a quebra de um mandamento é um ataque à autoridade do legislador, tornando-nos culpados diante de toda a sua lei. O apóstolo Paulo ecoa essa ideia na carta aos Romanos, afirmando que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Romanos versículo 3, capítulo 23 NTLH.
E a justiça para quem quebra a lei é a morte, conforme está escrito, porque o salário do pecado é a morte. Romanos versículo 6, capítulo 23 Ara. Sob a ótica da justiça, todos nós, sem exceção, estamos condenados. O profeta Ezequiel já havia sentenciado: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel versículo 18, capítulo 4 Ara. A justiça não pode ignorar o pecado, pois se Deus ignorasse a injustiça, ele deixaria de ser justo. Mas e se você escolher a graça? Se a justiça nos condena sem esperança, a graça se apresenta como a única ponte possível para a salvação. O que é graça de Deus? A palavra grega para graça, charis, no contexto bíblico, significa um favor imerecido, uma bondade ou dádiva concedida a quem não tem direito a ela e não fez nada para merecê-la. Ela é o oposto exato da justiça, que nos daria exatamente o que merecemos, a condenação. O apóstolo Paulo, em sua carta a Tito, define o propósito transformador e salvador da graça, pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas, e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Tito, versículo 2, capítulo 11 até 14 NTLH. A graça, portanto, não é apenas um perdão que nos é dado, é também uma força que nos capacita a viver uma vida diferente, abandonando a velha natureza pecaminosa. Ela é a manifestação do amor de Deus que se tornou visível em Jesus Cristo. E reforçando a segurança que a graça proporciona ao crente, veja o que Jesus disse durante seu ministério, oferecendo uma promessa de vida eterna que anula o julgamento da justiça. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. João versículo 5, capítulo 24, NTLH. A graça é o substituto. O julgamento que nos era devido pela justiça foi totalmente cumprido por Jesus na cruz. Ele se tornou o sacrifício que atendeu plenamente à justa ira de Deus contra o pecado. Aos que creem em Jesus, o veredito da justiça é transferido para ele, e a vida dele é transferida para o crente. Paulo explica isso em sua carta aos Coríntios, dizendo: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios versículo 5, capítulo 21 Ara. Enquanto pela justiça somos julgados por tudo o que fazemos, pela graça somos perdoados por tudo o que fizemos, e isso é o que nos torna justos aos olhos de Deus. A justificação é um ato de graça, como diz o apóstolo Paulo, mas Deus, por sua grande bondade, perdoa e aceita as pessoas por meio de Cristo Jesus, que as libertou do castigo dos seus pecados. Romanos versículo 3, capítulo 24, NTLH. É essencial entender a profundidade desse perdão. Não se trata de um perdão superficial, mas de um perdão completo e definitivo. Em sua carta aos Colossenses, Paulo afirma que Deus cancelou a conta da nossa dívida, com todas as suas exigências legais que era contra nós, e a tirou do caminho pregando-a na cruz. Colossenses versículo 2, capítulo 14 NTLH. A dívida do pecado que a justiça exigia foi paga por completo. O profeta Miqueias questiona a si mesmo e a nós, admirado pela natureza do Deus que perdoa. Que outro Deus existe como tu, ó Deus, que perdoas a culpa e esqueces os pecados do teu povo, que são aqueles que ficaram vivos? Tu não ficas irado para sempre, pois tens prazer em nos mostrar o teu amor. Miqueias versículo 7, capítulo 18 NTLH. Mas não pense que por isso temos carta branca para pecar. A graça é um poder que nos salva do castigo do pecado, mas também nos salva do poder do pecado. Permitir que o pecado continue dominando nossa vida após o recebimento da graça é desonrar o sacrifício de Cristo. Paulo se revolta com essa ideia, perguntando na carta aos Romanos: então o que vamos dizer? Será que devemos continuar pecando para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Romanos versículo 6, capítulo 1 até 2 NTLH. A graça transforma o coração,
e nos leva a amar a justiça e a odiar o mal. Apenas um salvo pela graça de Cristo pode chegar próximo de entender o quão caro foi para Jesus pagar nossos pecados e comprar a muitos do lago de fogo para a vida eterna. A graça é a manifestação da sua glória, o amor que se recusou a nos dar o que merecíamos, justiça, e em vez disso nos deu o que ele merecia, vida eterna. O apóstolo João resume a experiência da graça quando diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João versículo 1, capítulo 17 Ara. Depois disso tudo, como você gostaria que Deus agisse com você? Se gostou do assunto, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos.